Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu São João. Evangelho de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Tem algum pentecostal aí? João 3 e 8. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de pingo d'água, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a Advec nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Mostra para ela o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. O lugar ficou quente. E vai ficar mais quente ainda. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho. O Roberto Marinho é amigo do pastor Igor, já de longa data. O pastor Roberto passou uma temporada nos Estados Unidos, trabalhando com o pastor Benny Hinn. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu. Te pedi ajuda aí, Roberto. Mude a música para mim. A proposta que o Senhor colocou no meu coração para essa noite especial, já que se trata de uma semana profética, é que de fato a sua vida tenha um propósito para este ano de 2024. Eu tenho dito por esses dias por onde passo que eu fui impactado, dia desses, eu espero que você não fique escandalizado, fui impactado com um filme que eu assisti. Era um filme oriental e tinha um herói oriental. Eu não sei dizer se era um filme coreano, se era chinês, japonês, cearense, né? Que é tudo igual, né? Baixinho, olho rasgadinho assim. Era o ator chama Jack, esse aí, Jack Chan. O filme dele é engraçado, que ele mistura humor com ação, né? Só que nesse filme ele estava possuído, porque ele bateu em mais de 500 pessoas, sozinho. Se juntar ele, o John Wick e mais uns 3, acaba o mundo, né? Porque eles são violentos demais. Mas o Jack Chan, ele foi batendo, e ele batia, as pessoas caíam, daqui a pouco iam levantando, e ele foi cansando. Quando ele foi perdendo a força, ele conseguiu desarmar um inimigo, e ele pegou uma metralhadora na mão. E quando ele apontou a metralhadora, todo mundo parou, congelou a cena. Levantaram as mãos para cima, e ele deu um sorrisinho dizendo: por que eu não peguei essa metralhadora antes?
E aí um soldado percebeu que ele não sabia manusear aquela metralhadora. E o soldado partiu para cima do Jack Chan e ele falou: pare, senão eu vou atirar. Ele não parou de andar e o Jack Chan puxou o gatilho. Puxou o gatilho e não saiu nenhuma munição. Ele puxou de novo e nada. Ele olhou para a metralhadora, quando ele deu por si, o homem estava na frente dele, tomou a metralhadora da mão dele, mexeu num botãozinho aqui e fez assim, e apontou para o peito do Jack Chan. Jack Chan levantou as mãos e acabou a cena. E aí o homem disse uma frase, e por isso eu disse para você não se escandalizar, porque Deus falou comigo naquela frase. A frase foi essa: do que adianta ter uma arma poderosa se você não sabe usá-la? Deus falou ao meu coração nesta palavra. Que palavra? Nós somos pentecostais. Vou falar de novo. Nós somos pentecostais. Nós não somos neopentecostais. Porque o neopentecostal é aquele que tem vergonha de ser taxado e rotulado de pentecostal raiz. Porque entendem nesse mundo presente que o pentecostal raiz, ele tem algumas características. Ele é pobre, mora no meio do mato, é ignorante, não sabe ler nem escrever. Essas características. Puro preconceito. Se soubessem o que é o poder do Pentecoste de verdade, não tirariam sarro na gente. Eles passariam a buscar o poder pleno do Pentecoste. Porque já que você aceitou a pecha de ser um pentecostal, aceite o pacote completo. Não seja um neo, porque o neo até é meio estranha, né? Muito coloquial, é glórias a Deus. Na hora do mistério é em slow motion, em câmera lenta. Não, já que você é penteca, assume, e assume o pacote completo. Não tenha vergonha de gritar, de pular, de plantar a bananeira, de agarrar o diabo pelo chifre, de esfregar a cara do diabo no chão, de chutar o diabo para o meio do inferno. Não tenha vergonha de falar que você acredita que esse culto, nós não estamos sozinhos, que esse lugar está tomado pelos anjos de Deus. Ora, se você não acreditar nisso, você precisa rever os conceitos de pentecostalismo. Paulo de Corinto, que era o movimento pentecostal, no capítulo 11, 12, 13 e 14, ele faz uma sistemática do culto, e ele diz assim: quando vocês se ajuntam, nada acontece, porque não basta entrar na igreja. Os crentes modernos até brigam com o pastor, dizendo: pastor, pega leve, porque o senhor tem que dar graças a Deus que pelo menos eu estou na igreja. Lá na minha, eu digo às pessoas que falam isso para mim: a porta da rua é serventia da casa, porque não basta estar dentro da igreja. Entrar dentro da igreja não é mérito para ninguém. Fizeram uma piadinha, você deve conhecer ela. Por que é que o cachorro entrou na igreja? Ah, porque a porta estava aberta. Então tem cachorro que entra na igreja também e ele não sente nada, não vive nada. Então não basta entrar na igreja, você tem que entrar no culto. Ah, vou falar de novo. Não basta entrar na igreja, porque algumas pessoas entram na igreja, mas acham que estão na casa da mãe Joana. Entram na igreja, mas acham que estão numa reunião do Rotary Club, do Lions Club ou da maçonaria, onde se reúnem as pessoas perfeitinhas, bonitinhas, cruzam as suas pernas, colocam na boca essa desgraça desse chiclete e passam o culto inteiro filosofando, olhando para o céu, dizendo: to be or not to be, that's the question. A nossa reunião não é para isso. Se você veio aqui: eu vou lá naquela igreja que eu preciso ouvir uma palavra que me tire lá daquele lugar, eu estou em depressão profunda. Você não precisa de igreja, você precisa de palavras de autoajuda. Não venha numa reunião nossa, vá numa reunião do Pablo Marçal. Só cuidado se ele te chamar para ir para uma Serra da Cantareira, porque pode ficar perigoso. Vai assistir uma reunião do senhor Taniguchi. Compre livros do Augusto Cury. E aí você vai ouvir palavras assim: não importa o que você fez no verão passado, você é um pleno campeão da existência. Culto de igreja pentecostal não é culto de autoajuda, é culto de ajuda do alto. Ah, pegou aí? Não. Vou falar de novo. Não é uma autoajuda, eu não posso me autoajudar, eu não posso te ajudar, mas tem alguém aqui dentro que pode. E esse alguém não é visível, mas é perceptível.
Além dos anjos estarem aqui, porque, repito, Paulo disse aos Coríntios, quando vocês entram na igreja nada acontece, mas aí ele solta uma pérola. Quando vocês se ajuntam nada acontece, mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo para nós que somos carismáticos, que acreditamos no poder sobrenatural? Que o culto começa na terra, começou aqui em pingo d'água, mas ele não termina aqui. Na medida que o culto vai crescendo, no louvor e na palavra, os crentes vão se soltando da terra, e eles vão subindo. Na medida que vão subindo, vão se aproximando do eterno. Quando chegam nas regiões celestiais, eles entram em uma outra atmosfera de adoração. Aí o crente que não sabe nem falar em português, começa a falar na língua dos anjos, olha só. Aí depois que um começa a falar em línguas, o outro começa a receber uma unção para profetizar. Aí o outro tem o dom da revelação. Aí o outro tem o dom de curar os enfermos. Aí o outro tem o dom de discernir espíritos. Aí o outro começa a perceber que nós não estamos sozinhos, que tem um demônio atrapalhando o culto, e a gente vai expulsar ele no nome de Jesus. Você não pode simplesmente absorver essa teoria de que o crente, para ser um crente pleno, ele não pode se envolver com o mundo do sobrenatural. A palavra misticismo, que o crente tem medo, deveria ser estudada por todos nós, porque a nossa igreja foi inaugurada debaixo do sobrenatural. Você sabe a data da inauguração da igreja, não sabe? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tem que lembrar para você o que está escrito ali. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio, de onde? Do céu. Não veio da boca do pregador, não veio do levita que estava cantando, não veio do sacerdote, do rabino que estava ministrando o culto. Veio de onde? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento, forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso porque foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A nossa igreja nasceu em um outro plano. Ela nasceu no plano do sobrenatural. O primeiro culto teve visões e manifestação do céu lá dentro. Se nós voltarmos a acreditar nessas coisas, usando essa estrutura moderna que nós temos, usando essa liberdade em Cristo que nós temos e os nossos pais não tinham, porque o crente moderno, ele tem inteligência, ele tem uma outra interpretação da vida, então ele tem a vida dele, e ele pode continuar tendo essa vida e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser moderno, só não pode ser mundano. Você pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. Você pode vir para essa igreja usando essa roupa bonita e essa maquiagem aí da MAC. Olha só que coisa linda, você nem usa mais nada do Avon. Jesus te deu um livramento. Porque eu entendo porque que as mulheres antigamente não queriam chorar na igreja, que a maquiagem borrava. Essa maquiagem moderna aí não borra, dura 24 horas. Então, por favor, se entrega na presença do Eterno, cultua de verdade. Nesta igreja hoje à noite, sozinha, essa aqui não faz verão, mas se juntar a minha adoração, a sua adoração, aquele ali adorando, aquele lá atrás adorando, o céu pode ficar baixinho aqui entre nós. Você precisa compreender que enquanto eu estou ministrando, o céu está agindo ao seu favor. Deus não é como nós nos empolgamos com um culto congregacional. Para nós, o culto é bom quando ele está cheio. Para Deus não. Deus é tão poderoso que Ele consegue receber o culto pessoal, o culto particular de cada um de nós aqui. Então imagine você que nessa noite Deus está sentado aqui em um trono, e na frente dele só tem você. Está você e Ele. E aí, pastor, e aí que Ele está esperando? Pergunte o quê? Só falo se você perguntar. Ele está esperando você cultuar. Mas antes de vir para a igreja, você fez uma oração: Senhor, me dá um culto alegre hoje. Ele lá no céu fez assim: não posso, porque você não é uma divindade para receber culto. Culto é uma prestação de serviço, de adoração, é uma entrega. Até esse momento, o único momento do culto que nós vivemos até agora, em que ele foi culto, foi na hora da oferta. Porque na hora da oferta você cultuou, você entregou alguma coisa de verdade. O restante é a bondade dele te entregando. O louvor era para ele, sim ou não? Mas você chorou e se alegrou. Olha só, ele foi tão bondoso que ele repartiu o louvor com você. Eu estou pregando agora, sim ou não? Estou pregando para Deus?
Não, Ele está me usando para falar com você. Olha a bondade dEle. E aí Ele está falando com você e você insiste em ficar olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Você está num culto de campanha, num culto de alegria, e está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você está numa Assembleia de Deus que é pentecostal e até agora não abriu a boca nem para respirar. Vai ficar mesmo o culto inteiro me olhando com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto? Se você quer um milagre, não espere de mim, espere desta presença invisível que está aqui dentro. Mas para isso acontecer, você tem que reagir. Eu espero que vocês não se assustem. Eu sou assembleiano raiz, nascido lá no meio da Vila Tatu. Não existe outra forma. O diabo não te respeita por causa daquele carro lindo que você tem ali fora, comprado em 63 meses para pagar. O diabo não te respeita porque você mora aqui na Barra, na Zona Sul. O diabo não te respeita porque você é poliglota e tem um anel de formatura no dedo e diplomas estampados na sua parede. O diabo só respeita um tipo de crente: canelas de fogo. Pastor, esta palavra me incomoda. O problema é seu. Só existe uma forma de você vencer o diabo, e não é no muque, e não é na sua inteligência. O diabo só respeita aqueles que conhecem que ele é um inimigo, e para vencê-lo você tem que entrar no mundo dele. Por que é que eu venho à igreja? Eu venho à igreja para reabastecer a minha bateria. Igreja não é só uma reunião social. Isso aqui é um quartel-general nesta noite. Por que você acha que o pastor Igor me trouxe aqui? Porque eu sou um soldado treinado. Eu passei por campos de batalha. Eu tenho cicatrizes no corpo e na alma. Estou aqui para dizer para você: dá para vencer o capiroto, dá para vencer o capeta, dá para vencer os demônios. Seja ele principado, potestade, seja ele Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, não interessa o nome dele, dá para vencer ele. Mas para vencer ele, você tem que reagir. Não pode ficar o culto inteiro com essa cara de paisagem. Não pode ficar o culto inteiro namorando a criatura que está do seu lado. Ah, pastor, mas a igreja é família, mas tem lugar para isso. Eu não vou ficar te olhando, senão eu te entrego. Tem um rapaz ali atrás que ele já deu uns 8 beijos no rosto da moça que está do lado dele. Tem lugar para isso, e não é aqui dentro. Nesse lugar é lugar de você receber uma descarga de autoridade, para lá fora você conseguir vencer o diabo. O vento sopra onde quer. Esse texto mudou a minha vida. Todas as vezes que Deus vai enviar o Espírito Santo, Ele sopra. Vou falar de novo. Todas as vezes que o Senhor vai enviar o Espírito Santo, Deus abre a boca dele para soprar. Estamos lá no Éden. Deus acabou de criar o homem. Deus foi na narina dele e fez assim. João capítulo 20, verso 21 e 22, eu acho que é isso. Jesus está ressuscitado, recebeu os discípulos perto deles. A Bíblia diz assim: e tendo Jesus ensinado, fez isso sobre eles. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia diz que veio do céu um vento, um som como de um vento, e vento é sopro. Agora, interessante é que a palavra espírito no hebraico, ela é ruach, ou ruach. E o que é ruach ou ruach em hebraico? É vento, ressopro ou hálito. O nosso ancestral primário Adão não era um homem como nós. Embora tivesse carne e osso, embora tivesse pele e nervos, embora tivesse órgãos internos e externos, ele era diferente. Sim ou não? Ele era tão diferente que ele não enxergava a nudez dele. Por que é que ele não enxergava a nudez dele? Será que ele era burro? Ignorante? Tapado? Não. Por que ele não via que ele estava nu? Porque o estágio em que ele foi criado, embora tenha sido feito do pó da terra, ao receber o sopro da boca de Deus, ele recebeu dentro dele o próprio Deus.
todo espírito nasce do próprio Espírito. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem, os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus soprou dentro do homem, Deus se colocou dentro do homem. O que fazia Adão ser diferente era a presença divina que estava dentro dele. Lembrando que antes de Deus criar o homem, Deus criou os animais racionais. E antes de Deus criar os animais racionais, Deus criou os anjos. E antes de Deus criar os anjos, ele habitava em um lugar que não tem nome, não pelo menos na nossa linguagem. Estava Deus assentado em um trono, antes da eternidade nascer. Olha como é complexo isso. Antes da eternidade nascer, José, o Senhor estava em um ambiente que nós não conseguimos saber o nome. Antes do Senhor criar os seres, o universo dele era um universo silencioso, porque ele só conversava consigo mesmo. Era Pai, Filho e Espírito Santo em um único ambiente. Deus não precisava abrir a boca para falar com ele mesmo. Era tudo uma linguagem mental. Até que a mente de Deus se expandiu e Deus resolveu criar os primeiros seres, os adoradores. E Deus criou os anjos. Eu tenho certeza que a primeira categoria de anjos que Deus criou foram os serafins. São os anjos mais próximos dele. Já estudaram o significado da palavra serafim? Serafim vem de seraf, ou seja, aquele que arde em fogo. Por que os serafins são anjos de fogo? Porque são os únicos que assistem diante do trono. E Hebreus capítulo 12 diz que Deus é um fogo consumidor. Por que é que os serafins têm 6 asas? A Bíblia diz que com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 asas eles voam. Esses seres foram criados para quebrar o silêncio da eternidade. O primeiro barulho que se ouviu na eternidade foi esse, ó: Santo, 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 Santo. Desde que foram criados até os dias de hoje, nunca pararam de dizer que Ele é Santo, Santo, Santo e Santo. A mente de Deus se expandiu e Ele criou os querubins, que são anjos de guarda. A mente dele se expandiu e Ele criou os ofanins, que são os anjos trabalhadores, ou como nós chamamos de mensageiros. O arcanjo é o último dos anjos a ser criado. Só que enquanto ele criava esses anjos, a mente dele se expandiu e ele resolveu criar um querubim diferente dos outros. E para esse querubim nós temos 3 capítulos da Bíblia dele. Estão lá no livro de Ezequiel, capítulo 26, 27 e 28. Nós chamamos ele de Lúcifer. A Bíblia não tem esse nome. Sabemos que ele era como a estrela da manhã, aquele que reluzia em luz. E sobre ele o Senhor disse: não havia nenhuma outra criatura tão bela como você. E Deus criou esse anjo para um único propósito. Pergunte qual? Dá até arrepio. No capítulo 28, se não me falha a memória, do verso 13 do livro de Ezequiel, o Senhor diz assim sobre ele: porquanto nos dias em que eu te criei, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Eu tive que ler 100 vezes para entender. O Senhor está dizendo: quando eu te formei, Lúcifer, eu fiz em ti, ou seja, dentro de ti, as obras do tambor e as obras do pífaro. Deus não fez um tambor para ele e uma flauta, um pífaro. O Senhor fez dentro dele as obras. O que são as obras de um instrumento? Os sons que eles emitem. Deus fez dentro dele o som do tambor e o som do pífaro. Mais ou menos isso aqui, ó. Roberto, qual é o som de um tambor? Qual é o som de um pífaro? Só o tambor. Continua. Não tem graça nenhuma. Só o pífaro. Também não tem graça nenhuma. Mas o Senhor fez os dois simultaneamente. Eu fiz em ti o som do tambor e o som do pífaro. Olha o que acontece quando mistura os dois sons. O que foi que Deus fez com Lúcifer? Deus fez dentro dele a música.
A música não nasce na terra com os filhos de Tubal, Caim ou de Jubal. Jubal e Tubal, Caim aprenderam a música com os anjos. E você vai encontrar isso lá no livro de Enoque. É uma outra história para você estudar outro dia. A música não nasce nesse plano, nasce lá em cima. E eu te provo. Alguém se lembra das notas musicais? São elas Dó, esse último Dó é por sua conta. Você repetiu porque já começou com Dó. De novo. O inimigo está furioso. A última vez, se alguém falar Dó, você chuta a canela dele. De novo. Você contou as notas? Não ouvi? 6, 8, 7. Pergunta para o seu irmão se o número 7 faz ele lembrar de alguma coisa. Perfeição. O homem não faz nada perfeito, mas aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele é perfeito. Por que você acha que Lúcifer conseguiu seduzir 1/3 dos anjos do céu? Ele não era só um ser, ele era um ser musical. Como a música estava dentro dele, eu tenho uma teoria. É minha teoria, não está escrito aqui, é minha teoria. Porque Deus disse que fez dentro dele o som. Para mim, quando ele andava, era mais ou menos assim, ó. Ele abria as asas. Tudo que ele fazia emitia som. Ele tinha as notas musicais dentro dele. E isso modificou o universo onde Deus estava. E o universo se encheu de música. Esse anjo foi tão idolatrado pelos próprios anjos, que encheram a cabeça dele dizendo que ele era um Deus, que ele chegou a fazer uma besteira. Isaías capítulo 13, verso 14, ou capítulo 14, verso 13. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, do trono de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era a proposta dele? Ser o quê? Isso sempre é um problema para o diabo. Ele seduziu Eva falando isso: quando você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, semelhante a Deus. O sonho dele sempre foi querer ser Deus. Eu subirei ao céu, acima das estrelas, do trono de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante, e serei ao Altíssimo. Foi esse pedido maluco, ou esse desejo maluco, que fez Deus se movimentar no céu e criar o arcanjo. A palavra arque, chefe, capitão, chefe dos anjos. O arcanjo foi criado no exato momento em que Lúcifer quis ser igual a Deus. Nós só temos na Bíblia protestante um único anjo. O nome dele? Não ouvi? Pergunta para o seu irmão: você sabe o que significa a palavra Miguel? Alguém se lembra? A palavra Miguel é uma pergunta. A pergunta é: quem é igual a Deus? Por que é uma pergunta? Porque alguém embaixo disse: eu serei semelhante a Deus. E aí Deus grita: quem é igual a mim? Como anjos são espíritos, e espírito é sopro. Como assim anjos são espíritos? Carta aos Hebreus: anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Espíritos. Palavra espírito do hebraico, ruach, sopro, hálito. Anjos são vento, sopro, partículas de Deus. Deus os soprou, por isso não podem morrer, são espíritos. Anjo não pode morrer, por isso estão aprisionados em cadeias eternas. Por isso se transfiguraram em demônios. Não podem ser destruídos, porque Deus não pode se autodestruir. São partículas dele. Então esses anjos, quando tombaram, através de Lúcifer, porque Lúcifer tinha esse desejo inculcado na cabeça: eu serei igual a Deus. Deus respondeu gritando: quem é igual a mim? E isso é uma palavra só em hebraico: Miguel. O arcanjo saiu de dentro do eterno. Já saiu com uma espada de fogo nas mãos.
e se tornou o arqui-inimigo de Satanás até os dias de hoje. É o guardião de Israel. Mas no livro de Judas vamos ver ele, o diabo contendendo com ele acerca do corpo de Moisés. Então isso é uma história para um dia. O último dos anjos criado foi o arcanjo. E eu tenho argumentos para isso. Se ele é chefe, se ele é capitão de exército, por que Deus teria um exército se ele não tinha inimigo? Por que Deus criaria anjos de guerra se não havia guerra nenhuma, se era só ele sentado no trono e os anjos criados por ele? O acidente de percurso do primeiro pecado, que não foi na terra, foi lá em cima, fez com que Deus modificasse todo o sistema do universo. Quando os adoradores do céu caíram, Deus veio a esse mundo e disse: vou criar novos adoradores. E aí ele conversou com a terra, ele disse: terra, gere os novos adoradores. E a terra começou a fazer um monte de bicho. E nasceu o cavalo, a vaca, o passarinho, nasceu o gato, o leão, o elefante. E a terra foi usando a sua sabedoria. E cada bicho é de um jeito. Tem um que é desse tamanhozinho, tem outro que é gigantão. Cada um é de um jeito. Mas todos daquela raça são idênticos. É como se fossem clones. Já reparou isso? Você vê um leão, 2 ou 10, são todos idênticos. Você vê um elefante, tirando o tamanho de tromba, são todos idênticos. Porque animais foram feitos em série, como se fosse uma fábrica. Deus criou esses adoradores e Deus não fez com eles o que fez com os anjos. Deus não soprou nos animais. Por quê? Deus não se colocou dentro dos animais. A Bíblia diz que os animais irracionais foram feitos alma vivente. Diga comigo, alma vivente. Olha que interessante. Alma e espírito. Qual a diferença? Já estudou sobre isso ou não? Já teve curiosidade? Nós não somos corpo, alma e espírito. Qual a diferença da alma e do espírito? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é a única arma capaz de ir na divisão da alma e do espírito. A alma é o palco das nossas emoções. E o espírito é a nossa psique, a nossa inteligência. É a nossa parte eterna. Salomão, escrevendo lá o seu último livro, o livro de sabedoria, o livro de Eclesiastes, do livro do pregador, a sabedoria do pregador, ele diz no capítulo 12, versículo 7, quando o homem morre, o pó volta ao pó, mas o espírito volta para onde? Para Deus, porque foi Deus quem o deu. Então, o espírito é a parte divina. Deus não deu isso aos animais. Os animais têm alma. Alma é emoção. Não conte para ninguém. Anjos não têm alma. Portanto, anjos não têm emoção. Eu vejo muitos crentes pentecostais falando: Senhor, manda um anjo aqui, Senhor. Eu quero ver um anjo. Você já leu a Bíblia sobre os anjos? Todas as vezes que um anjo aparece, ele é obrigado a falar: não temas. Se eles são tão bonitinhos e tão dóceis, e são doces, por que eles têm que chegar falando: não temas? Pergunte para mim por quê. Anjos são executores de ordens. Quem foi que matou os primogênitos do Egito? Dos animais ao filho de Faraó. Quem foi que matou 185 mil soldados do reino da Síria em uma noite? Quem foi que cegou os moradores de Sodoma e Gomorra? Quem foi que derramou fogo sobre eles? Davi está chegando em Jerusalém, tem um anjo com uma espada apontada para destruir Jerusalém. Ele corre para comprar a eira de Araúna e ofertar a Deus para aplacar a ira de Deus. Os anjos são executores. Anjos não têm sentimentos, são espírito, são racionais. Animais não têm espírito, são pura emoção. Quem tem um petzinho aqui em casa, um cachorrinho, um gatinho? Quem já chegou em casa um dia, depois de alguns dias de viagem, abriu a porta, lá vem o cachorrinho. Quando ele te vê, ele vem banando a cabeça, vem banando o rabinho. Tem uns que ficam tão emocionados que ele trava o rabo, urbando o corpo. É uma coisa linda. Tem uns que vêm fazendo xixi. Quem já viu isso? Por que eles fazem xixi? Emoção. Animais têm emoção, anjos não têm emoção. Como os animais têm emoção, eles têm sentimentos. Deus criou os animais para louvar o nome dele. Pastor, está escrito. Salmo 150, o último versículo diz que todo ser que tem fôlego deve fazer o quê? A Bíblia não diz todo homem.
A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Como é que você acha que os animais não passam fome? Jesus falou sobre os pardais. O pardal não planta e nem colhe, mas falta comida para ele? Não. Pergunte por quê. Quando a gente acorda de manhãzinha, quem já escutou cântico? Os pássaros cantando. Se a gente se encanta, imagina o Criador. O cântico dos animais é um louvor a Deus. Já entrou numa mata fechada à noite? Você já ouviu a orquestra sinfônica? Quem é que rege aquela orquestra? Tem o som do rio, as águas batendo nas pedras, tem o farfalhar, tem os pássaros cantando, tem a cigarra, tudo é muito lindo, é um louvor. Num diálogo filosófico entre Jó e Deus, o Senhor perguntou a Jó: quem é que escuta o canto do filho do urubu quando ele tem fome? Porventura não sou eu? Quando os animais cantam, o céu se abre e Deus cuida de cada um deles. Já ouviu o canto de uma baleia? Já ouviu o canto de um golfinho? Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que ele é meio louco, não vou falar o nome que todo mundo conhece, depois ele me bate. Ele é tão maluco que ele diz: Marco, eu descobri que tem coisas nessa terra que não tem fôlego e louvam ao Senhor. Eu falei: como assim? Ele falou: aqui no Rio de Janeiro, o mar louva ao Senhor. Eu falei: como assim? Quando as ondas vêm quebrando na praia e bate nas pedras, a água faz assim, ó. Jeová. Adorador vê adoração em tudo quanto é lugar. Todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Só que Deus percebeu que a adoração dos animais, embora seja perfeita, ela é incompleta. Por quê? O animal não sabe o que está fazendo. Ele age por instinto. Por que instinto? Porque são sentimentos. O que faz um homem matar o outro, ou abraçar o outro, ou sorrir? Instinto. É a parte humana, é a alma, é a emoção. Anjos não têm emoção porque são espírito. E Deus não quis dar o espírito dele para os animais, com medo dos animais fazerem o mesmo erro dos anjos. Então Deus criou os primeiros adoradores lá e eles pecaram. Aí ele falou: vou criar outra raça, só que essa eu vou fazer diferente daquela. E deu para os animais só a alma e o corpo. Animal, quando morre, não vai para o céu. Não minta para o seu filho dizendo que o Totó foi para o céu dos cachorrinhos. Não tem céu para animal. Já imaginou você lá no céu, batendo altos papos com Abraão? Abraão faz assim, ó, e fala para você: corre. Por que, Abraão? Aquela vaca está te olhando esquisita. Aí vai você correndo e a vaca atrás de você. E você fala: o que é que eu fiz com você? Ela diz: você comeu minha costela, comeu minha picanha. Animais não vão para o céu. A vida deles começa aqui e termina aqui. Anjos não podem morar na terra, porque eles foram feitos a partir do próprio Deus. Anjo visita a terra, visita e volta, porque eles precisam se alimentar. O alimento dos anjos não entra pela boca, é o brilho do sol da justiça. Eles se alimentam da glória. Todo anjo que aparece para os crentes, todos os crentes veem anjo brilhar. Quem já ouviu testemunhos assim? A Bíblia diz: varões brancos brilham. Por que eles brilham? Porque eles refletem o brilho do sol da justiça. Tudo que é criado a partir de uma matéria, se você tirar ele dessa matéria, ou ele morre ou se transfigura. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ela? Por quê? Porque ele foi criado dali. Se tirar uma vaca do meio do pasto e soltar ela nos asfaltos do Rio de Janeiro, qual é a tendência dela? Morrer. Porque tirou ela do habitat de onde ela foi criada. Por que nós temos estrelas cadentes? Você não vê que ela vem brilhando e quando chega na nossa atmosfera, puf, se apaga? Por quê? Porque estrelas são gases, são firmamento, tem que ficar de onde foram criados. Se sair do firmamento, elas acabam. Tudo que é criado de uma matéria, se você tirar dessa matéria, ou morre ou se transfigura. Anjos não podem morrer, mas quando se afastam de Deus, se transfiguram em gêmeos. E eles precisam voltar para ficar perto do eterno, para não se transfigurarem. Agora respire fundo. Anjo não pode morar aqui. Animal irracional não pode morar lá. Aí Deus criou uma raça diferente. A única do universo que vive aqui. Vive aqui e qualquer dia desses vai viver lá.
Você nunca se perguntou por que o diabo te odeia? É só por isso. Ele pecou num corpo eterno. Você nunca se perguntou assim: e se o diabo chegasse hoje diante de Deus e falasse: me perdoa dos meus pecados, Deus o perdoaria? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que só pode haver perdão se houver derramamento de sangue. Ele pecou num corpo eterno, em espírito. Não há redenção para espírito. Lembra quando Adão e Eva pecou? A primeira coisa que Deus fez foi colocar na terra uma espada, sem apoio da mão do homem. E essa espada ficava girando ao redor da árvore da vida. Quando a mente do homem se abriu, e ele entendeu, se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele seria eterno, como é o diabo. Não haveria perdão para nós. Por isso o homem foi tirado do Éden. Por isso a árvore da vida foi arrancada da terra e levada para o céu. O que dá a nós a graça de vivermos esta vida aqui, cairmos, errarmos e ainda termos a redenção, é porque nós temos esse corpo podre. O que nos atrapalha é também a única forma de redenção, é essa carne. Animal não pode ir para lá, porque não tem espírito. Anjo não pode morar aqui, porque não tem carne. Aí nós temos carne e espírito. Lembra que eu disse? Somos moradores de dois mundos, caminhantes de dois mundos. Você não é normal. Se você entendesse quem você é de verdade, você nunca mais ia ter medo de nada nem de ninguém. Se você entendesse por que foi que você nasceu, você não é obra do acaso. Você não nasceu porque o método contraceptivo do seu pai e da sua mãe fracassou. Você não nasceu de um aborto mal feito, como te contaram. Você nasceu por vontade de Deus. Há uma missão para você aqui. O problema é que você não aceita, você não acredita. Você vem para a igreja e fica aí com esse ombro caído, parecendo uma pombinha que tomou uma pedrada de um menino levado. E tudo que fala é no diminutivo. Eu sou um crentinho, vou naquela igreja daquele pastorzinho, lá daquele ministériozinho. Tudo para você é no diminutivo. Você não consegue acreditar em si mesmo. Se você conhecesse quem você é, você ia estufar o peito agora, ia murchar a barriga, ia cotovelar do lado e ia falar para a pessoa do seu lado: aproveita, vai, tira uma selfie agora, pega meu telefone agora, porque depois de hoje ninguém me segura mais. 2024 não será mais um ano, será o ano da sua vida. Mas eu te faço a pergunta: do que adianta ter uma arma poderosa se você não sabe usá-la? Você não é normal, você é um morador de dois mundos. Parte de você veio do céu, parte de você veio da terra. Você só cuida da parte que veio da terra. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu tenho olhos e estou vendo aqui. Olha a criatura do seu lado, como ela está em forma de uma tábua de passar roupa, de um botijão de gás. Tudo isso aí é construção. Você cuida só dessa parte. Por que os nossos pais na fé, nos cultos deles, eles não tinham cultura bíblica, não tinham a nossa profundidade, não tinham os louvores, não tinha essa parafernália de instrumentos? Era só o pandeiro, a sanfona e os hinos da harpa. E o céu descia em todo o culto. Por quê? Eles não perdiam tempo na frente de Instagram, TikTok, não ficavam na frente de Facebook, não ficavam na frente da televisão vendo novela, não ficavam atrelado às séries da Netflix. Os crentes só tinham 3 lugares para ir: a casa deles, o trabalho e a igreja. Chegavam na igreja, era Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite. Os crentes conheciam versículos de cor e salteados, sabiam recitar a Bíblia. Os que não sabiam ler, decoravam. O diabo tremia de medo de qualquer crente. Todos os cultos caía alguém endemoniado no culto. Você percebeu que nem isso acontece mais? Ah, pastor, é porque 2 coisas: ou não existia, ou a nossa igreja é cheia do Espírito Santo. Eu tenho a terceira opção: o diabo anda congregando com a gente. Os demônios estão se tornando membros da igreja. As pessoas não têm conversão mais nenhuma, não buscam mais o poder do Espírito Santo, querem uma racionalidade para esta vida, querem saber como ganhar dinheiro, como viver bem, como manter os relacionamentos, querem uma lista de network, querem tudo para esse mundo, esqueceram do outro mundo lá em cima, esqueceram do conselho de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, com toda a sua justiça, e aí as demais coisas serão acrescentadas. Alguns vieram nessa campanha porque querem um carro melhor, querem uma casa melhor. Não é pecado, você pode querer e Deus pode te dar. Mas busque primeiro aquilo que está te faltando de verdade. Está te faltando vida, está te faltando espírito. Você está numa Assembleia de Deus e não falou em línguas estranhas até agora.
Você é membro aqui da DVEC que nem busca mais o batismo com o Espírito Santo. Não, pastor, a gente faz barulho, eu sei, você bate palma, grita, canta quando a música é forte, mas eu não estou falando desse tipo de barulho. Eu estou falando de um barulho que sai de uma outra vertente. Eu estou falando daqueles barulhos que nós chamamos de glossolalia. Sabe o que é glossolalia? É o poder de falar em línguas. Onde estão os batizados com o Espírito Santo? E por que você não falou em línguas ainda? Ah, pastor, eu não senti. O que você tem que sentir para falar em línguas? Um arrepio na sua coluna? Quer sentir o vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Você não precisa sentir nada para falar em línguas, porque é um idioma que Deus te deu aqui. E eu vou falar em línguas para quê, pastor? Estude a Bíblia. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Quem fala em línguas fala em mistérios com o Criador. Paulo diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 14: quem fala em língua estranha, o seu espírito ora bem. O seu espírito ora, ele não fala, ele ora. Orar é pedir. E ele ora o que? Mistério. O que é mistério? Se eu soubesse, não era mistério. É algo que te edifica. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Deus te deu autoridade, então execute essa autoridade. Recebe essa autoridade. Nós temos poderes. O céu está descendo aqui, eu estou sentindo. Os batizados com o Espírito Santo, dê lugar, pelo amor de Deus, dê lugar. Eu já estou encerrando. Deus fez o homem, e Deus fez o homem pleno, espírito como dos anjos, pó como dos animais, alma como dos animais. Nós somos plenos, por isso somos imagem e semelhança de Deus. Temos corpo, emoção e intelecto. Só que quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus fez um milagre. Preste atenção aqui. Adão não nasceu, Adão foi criado. Portanto, Adão não tinha um umbigo, porque o umbigo é através dele que a criança se alimenta dos nutrientes da mãe. Adão não teve mãe, ele foi criado. Criado da onde? Do pó da terra. Aí Deus deu vida a ele, soprando-se dentro dele. Quando Deus soprou dentro de Adão o seu espírito, Adão recebeu poderes. Ele era imortal. Porque o Senhor falou para ele: você só vai morrer se comer daquele fruto. Enquanto não comer, você vive eternamente. Se ele não podia morrer, ele podia respirar debaixo d'água? Sim ou não? Como é que ele colocou o nome nos peixes? Adão era de carne e osso como nós. Mas por que ele não enxergava a sua nudez? Porque o corpo dele brilhava, por causa da sua santidade. Tem dois homens na Bíblia que brilharam em carne. Um foi Moisés. O rosto dele brilhou tanto que tiveram que colocar um pano no rosto dele. Por quê? Ele passou 80 dias na presença de Deus. Porém, como é que ele não morreu? Ele se alimentou do mesmo poder dos anjos, que os anjos se alimentam. Ele absorveu a glória do eterno. A história não diz hoje que o homem é o que o homem come. Você olha para a pessoa do seu lado e sabe se ela está trabalhando bem a vitamina D, vitamina A e vitamina E. Olha o cabelo, olha a pele da pessoa. Por que a pele de Moisés brilhou? Ele se alimentou de alguma coisa que não tem na terra. O mesmo alimento dos anjos, o brilho do eterno. Nós temos Jesus lá no Monte da Transfiguração. Jesus não virou Deus, porque ele era homem. Por que é que Jesus brilhou? Porque o céu se abriu. Elias e Moisés desceram, a eternidade veio. Como Jesus era santo, não tinha pecado, o rosto dele, o corpo dele começou a brilhar como o sol. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Pelo primeiro o pecado entrou, pelo segundo o pecado foi aniquilado. Adão tinha poderes. Deus deu a ele duas palavras no imperativo: dominai a terra, sujeitai a terra. O céu estava dentro de Adão,
até ele pecar. Quando ele pecou, ele perdeu o brilho, porque perdeu a santidade. E com o passar do tempo, o homem foi perdendo tudo que havia do céu. O último resquício que sobrou no homem do céu era o seu idioma. Olha que pergunta doida. Qual era a língua do homem no Éden? Já se perguntou isso? Adão conversava? Sim ou não? Adão era Homo sapiens, Homo erectus? Adão era um Neandertal ou um Australopithecus? Estou falando com os cientistas agora, vai lá, vocês estudam. Adão era que tipo de homem? O homem curvado, o homem das cavernas, que andava com tacape falando uga, 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 Sim ou não? Não. Adão era o homem das cavernas, que ficava com um tacape na mão para conquistar a namorada, batia na cabeça e arrastava ela pelo cabelo. Sim ou não? Adão era apenas o homem erectus, que ficava de pé escrevendo na parede desenhos rupestres, conversando uga, 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 daga. Não. Adão era o Homo sapiens. É o homem inteligente. Sendo ele um homem inteligente, ele conversava. Com quem? Com Deus. Adão, onde estás? Eu vi que estava nu e me escondi. Quem te disse que estava nu? A mulher que tu me deste me deu do fruto para comer. Adão conversava com Deus, sim ou não? Em qual idioma? Vai, pense aí. Não dá Google. O Google vai mentir para você. O Google vai dizer que o primeiro idioma da Terra foi o idioma da Suméria. O sumeriano foi a primeira vez que o homem conseguiu soltar a língua e começou a dialogar. O homem bíblico, Adão, falava porque ele foi feito um ser inteligente, à imagem e semelhança de Deus. Em qual idioma o homem falava? Ele é filho de Deus. Filhos falam o idioma do Pai. Você vai entender o que é o Pentecoste agora. As línguas que o homem falava no Éden era a língua dos seres inteligentes. E qual foram os primeiros seres inteligentes que Deus fez? Os anjos. E os anjos conversam, sim ou não? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse na língua dos anjos. Os anjos conversavam. Com quem? Com Deus. Aprenderam a falar com quem? Com Deus. Em que língua? A língua de Deus. A língua dos céus. Qual era o idioma do homem no Éden? A língua dos céus. Qual é o maior poder que um ser tem em um país? É falar o idioma. Porque se você não consegue falar, você não consegue se comunicar, então você não conquista, não manda e não consegue adquirir nada na vida. Não adianta você ter dinheiro e ir lá para os Estados Unidos e ficar lá igual um trouxa, olhando para todo mundo. A pior barreira que tem é a barreira do idioma. A última coisa que Deus arrancou do homem, que tinha nele resquícios do céu, foi o idioma. Pergunte aonde? Torre de Babel. Mude a música, Beto. Deus olhou para o homem e disse: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no hebraico é: tiremos dele o poder de se comunicar conosco no nosso próprio idioma. O homem perdeu o idioma celeste, que era a última coisa que havia sobrado. Deus estava com tanta ira do homem que diz: não tem mais nada meu dentro dele. O Senhor gritou com Noé: o meu espírito não contenderá mais com o homem. O homem pós-dilúvio é um ser amorfo. Cada tribo foi para um canto da terra, porque só eles se compreendiam, porque as línguas foram trocadas. Há um terremoto na terra, porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra. Cada um foi para um canto desse mundo. Da Torre de Babel para frente, Deus não trata mais na Bíblia com a raça humana. Ele começa a segregar. Sai a Torre de Babel, Deus vai para a Mesopotâmia. Encontra um homem na cidade de Ur dos Caldeus. Chama ele de Abrão. E diz: Abrão, sai do meio da sua parentela, porque eu vou fazer de você uma poderosa nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem 12 filhos. Dos 12 filhos, um deles é escolhido para cuidar do santuário. O nome dele, Levi, a tribo dos levitas. Dos levitas vêm os cantores, dos levitas vêm os escribas, dos levitas vem o sacerdote, dos levitas vem o sumo sacerdote. E quem era o sumo sacerdote? O único homem que falava com Deus. E para falar com Deus,
ele tinha que atravessar um véu, chamado véu do templo. Quem lembra disso? De véu não tinha nada, pesava 1 tonelada, era feito de pele de animais. Precisava de uma junta de bois, 12 bois para arrastar aquilo no meio do deserto para montar o tabernáculo. Deus criou essa barreira dizendo: eu não converso mais com a raça humana. A raça humana não merece a minha presença. Eu tirei tudo do céu de dentro deles. Por misericórdia, uma vez por ano eu descerei, e só um de vocês pode falar comigo. E não pode ser normal. Não pode ter defeito na orelha, no nariz, nas mãos, nas pernas. O sumo sacerdote não podia ter defeito nem na sua bolsa escrotal. É pesado. Para entrar diante de Deus não bastava usar a estola sacerdotal branca. Tinha que ter uma estola sacerdotal branca, uma capa colorida por cima, nos pés, campainhas e romãs. Por cima disso, um colete com 12 pedras preciosas no peito, 6 pedras em uma ombreira esquerda, 6 pedras numa ombreira direita, e uma mitra. Não era um quipá, era um turbante escrito santidade ao Senhor. Uma vez por ano ele entrava lá com as mãos cheias de sangue, aspergia sobre os 4 cantos da arca da aliança, dava 7 passos para trás e esperava. Deus saía da nuvem e descia em cima das asas do querubim de ouro. Sentava em cima da arca, sentia o cheiro das 4 cantos para ver se o sangue era de um animal perfeito e puro. Aí Deus olhava o sumo sacerdote da cabeça aos pés. Se tivesse defeito, morreria ali mesmo. Aí quando Deus via que ele era perfeito, Deus falava com ele e dizia: avise ao povo que esse ano haverá paz, saúde e prosperidade. Amém até aqui? Só um homem fala com Deus. Ele chama-se sumo sacerdote. Deus só fala com um homem cara a cara uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, porque Deus não queria falar com mais ninguém. Saímos do Velho Testamento, respire fundo. Vem Jesus. Oh glória. Ele nasce, morre. Quando ele está na cruz dizendo: consumado está, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isto, ele expirou. A Bíblia diz que quando ele expirou, o céu se escureceu, houve um terremoto na terra, os cemitérios foram se abrindo e o corpo dos santos foi saindo das tumbas, e a Bíblia diz que foram vistos por eles mortos, que ressuscitaram no dia da morte dele. Mas lá em Jerusalém, dentro do templo, o terremoto rachou o templo no meio. A Bíblia diz que o véu do templo, foi rasgado, e a Bíblia fala exatamente como. E o véu do templo foi rasgado de baixo para cima, sim ou não? Não. Do lado esquerdo para a direita, sim ou não? Da direita para a esquerda, sim ou não? Como é que ele foi rasgado? Por que de cima para baixo? Porque nenhum homem conseguiria rasgar pele de animais, porque era intransponível, ninguém podia chegar perto dele. Mas quando Deus viu o sacrifício do filho, ele disse: por você, meu filho, eu rasgo o véu do templo do alto a baixo. Deus estava dizendo: agora qualquer um pode falar comigo. Jesus pegou um gancho, ressuscitou, 40 dias, foi na porta de 500 testemunhas e disse: tem uma reunião com vocês, se preparem lá em Jerusalém, porque eu quero conversar com vocês. Em Lucas 24, 49 ele disse assim: ficai até que do alto sejais do poder de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1 verso 8 ele diz assim: há de ser que descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Sim ou não? Jesus estava dizendo assim: olha, o meu pai rasgou o véu do templo, todo mundo pode falar com ele, mas vocês vão falar diferente. Pergunte por quê? Eu vou devolver para vocês o idioma. Vou falar de novo. Todo ser humano pode falar com ele, mas vocês vão falar no idioma dele. O que Adão perdeu no Éden, eu devolvo no Pentecoste.
e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O vento sopra onde quer. Resolveu soprar em pingo d'água nessa noite. Resolveu soprar em cima da sua casa nessa noite. Vai haver um reboliço em 2024. Essa igreja vai crescer tanto, Igor, mais tanto, que vai assustar, vai apavorar. Os demônios vão ter que se mudar dessa cidade. O Rio de Janeiro, do qual todos têm medo, será conhecido como capital do avivamento do Brasil. E se tem algum carioca que acredita, reage, pelo amor de Deus. O vento sopra onde quer. Fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo. Eu desafio os crentes batizados com o Espírito Santo a falarem em línguas. Jesus, se os meus irmãos que já falaram em línguas não querem falar, batiza com o Espírito Santo nessa noite. Aquele que fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus. Do que adianta ter uma autoridade, um poder, se você não sabe usá-lo? Use o poder do Pentecoste, use o poder pleno. Não se envergonhe de pular, de saltar. Se o seu corpo quer dar a Deus uma adoração extravagante, deixe o seu corpo dar. É melhor gritar aqui do que gritar no carnaval daqui a alguns meses. É melhor saltar aqui dentro do que esperar o diabo te jogar no chão amanhã. Você vai voltar para sua casa transpirando azeite nesta noite. A proposta para este culto é esta: eu estou devolvendo a autoridade para vocês. Eu estou enchendo a sua vida com o Espírito Santo de novo. Está sentindo ele? Reage então, porque a presença dele está aqui. Olha só, feche seus olhos, pegue na mão de quem está do seu lado. Você poderia estar em qualquer lugar, mas o Senhor te trouxe aqui em pingo d'água nessa noite. Deve ter um propósito. Você não foi atraído aqui porque eu sou bonitinho, não. Eu tenho espelho na minha casa. Alguém te falou, vamos ouvir aquele velho, veterano pregador, que ele é das antigas. Ele conhece a presença do Espírito. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Eu quero esta presença. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, arrasta ele para dentro do oceano do seu espírito. Onde houver alguém que nunca falou em línguas, mas quer receber, Senhor, faz eles navegarem no oceano do Espírito. Mas faz isso agora. Agora. Oh, que desce como fogo, como a e enche-me de novo. Para encerrar, feche os olhos, levante a mão aberta para o céu. E só quem crê em ato profético, repete as minhas palavras e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, as minhas experiências, o fervor, a glória, a plenitude dos dons do Espírito Santo, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure. É um ato profético. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Quando você pisar em cima, você precisa encontrar pelo menos uma pessoa e abraçá-la.
Porque a Bíblia diz que quando dois concordam na terra, é ligado no céu. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará em Pingo d'Água esse ano. 2,5, o Brasil ouvirá que o Rio de Janeiro está debaixo de uma unção específica e um avivamento jamais sonhado. 3, jogue no chão, pisa em cima.